Que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje é 2 de janeiro de 2023. O primeiro vídeo que nós vamos gravar neste ano é falando do presente que Deus nos deu, o bom pastor. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu um bom pastor, que deu a vida por nós. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. E nós somos ovelha do rebanho. De qual rebanho? Do rebanho de Deus, de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o título do nosso vídeo de hoje é O Bom Pastor. Está baseado no livro de João, capítulo 10 e verso 14. O Salvador caracterizou a si mesmo como o bom pastor e aos discípulos como seu rebanho. Ele disse: eu sou o bom pastor, conhece a mim. João 10 e 14. Jesus deveria deixar os discípulos em breve e disse isso para confortá-los. Quando não mais estivesse entre eles, deveria lembrar-se de suas palavras. Sempre que visse um pastor cuidando de seu rebanho, haveria de lembrar-se do seu amor e cuidado por eles. Naquele país, o pastor cuidava de seu rebanho dia e noite. Durante o dia guiava-os às verdes e agradáveis pastagens, às margens do rio, através de colinas rochosas e florestas. À noite, viajavam, guardando do ataque de animais selvagens e de ladrões que sempre rondavam por perto. Com ternura, cuidava das ovelhas fracas e doentes. Tomava os cordeirinhos em seus braços e levava-os no colo. Não importava o tamanho do rebanho, o pastor conhecia cada um de suas ovelhas e as chamava pelo nome. Do mesmo modo, Cristo, o pastor celestial, cuida de seu rebanho espalhado pelo mundo. Ele nos conhece pelo nome, sabe onde moramos e quem mora conosco. Cuida de cada um como se não houvesse mais ninguém no mundo todo. O pastor ia diante de suas ovelhas e enfrentava por elas todos os perigos. Deparava-se com animais selvagens e ladrões. Muitas vezes era morto enquanto guardava o rebanho. Assim, o Salvador guarda seu rebanho de discípulos e o vigia contra agressores. Ele viveu na terra como nós. Foi criança, jovem, adultos. Venceu a Satanás em todas as suas tentações. De igual modo, podemos vencer como ele venceu. Morreu para nos salvar, embora esteja agora no céu. Não se esquece de nós um só momento. Guardará em segurança cada ovelha de seu pastoreio. Nenhuma delas poderá ser arrebatada pelo grande inimigo. Um pastor pode ter 100 ovelhas, mas se uma faltar, ele não permanecerá no aprisco com as outras, mas irá em busca da que se perdeu, enfrentando os perigos da noite escura, debaixo de temporais, percorrendo vales e montanhas. Ele irá e não terá descanso até que a perdida seja encontrada. E tendo o achado, toma nos braços e a leva de volta ao redil. Não se queixa da longa e difícil busca
mas diz com alegria: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esta mensagem nós encontramos em Lucas, capítulo 15 e verso 6. Assim, o divino pastor não apenas dispensa o seu terno cuidado com as ovelhas que estão no aprisco. Ele diz: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus 18 e 11. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Está em Lucas 15 e 7. Pecamos e nos desgarramos do redil. Ele veio para nos ajudar a viver uma vida longa do pecado. Isso é ser reconduzido ao redil. Quando voltamos com o pastor e abandonamos a antiga vida de pecado, Cristo diz aos anjos do céu: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esta mensagem está em Lucas, capítulo 15 e verso 6. E o coro de anjo entoa cânticos jubilosos de louvor que enche o céu da mais rica melodia. Cristo não nos apresenta o quadro de um pastor regressando, triste por não ter encontrado a ovelha. Nisto está a garantia de Deus, de que Deus jamais negligenciará nenhum das ovelhas desgarradas do rebanho. Nenhuma é deixada ao desamparo. Todo aquele que se deixa resgatar por Cristo experimentará a libertação do pecado. Que cada alma desgarrada recuperem a coragem. O bom pastor está procurando você. Lembre-se de que a obra de Jesus é buscar aquele que se perdeu. Isso se refere a você também. Duvidar da possibilidade de salvar é duvidar do pecador, do poder redentor, daquele que o comprou por preço infinito. Deixe que a fé substitui a descrença. Contemple as mãos que foram transpassadas e alegre-se no poder da salvação. Lembre-se de que Deus e Cristo estão interessados em você e que todo o céu está envolvido no trabalho da salvação dos pecados, dos pecadores. Enquanto Jesus esteve na terra, mostrou através de seus milagres poder para salvar, até que havia ido longe demais. Ao curar os doentes, a doença do corpo, mostrou que era capaz de limpar o pecado do coração. Ele fez o coxo andar, o surdo ouvir e o cego ver. Purificou os miseráveis leprosos que curou o paralítico e os enfermos com todo tipo de doença. Por sua palavra até os demônios eram expulsos naqueles a quem subjugavam. Os que presenciavam seus poderes milagres se maravilhavam, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordeno aos espíritos imundos, e ele sai. Está em Lucas 4 e 36. Ao comando de Jesus, Pedro foi capaz de andar sobre as águas, mas eles deveriam manter os olhos no Salvador. Quando desviou o olhar, começou a duvidar e a submergir.
Então gritou, salva-me, Senhor. Mateus 14:30. Jesus estendeu-lhe sua força, sua forte mão para sustê-la. Assim, ainda hoje, quando alguém clama por auxílio, essa poderosa mão se estende para salvar. O Salvador ressuscitou mortos. Um destes foi o filho da viúva de Naim, quando o cortejo fúnebre conduziu o corpo para o sepultamento. Jesus foi o seu encontro, tomou o jovem pelo meio e o fez levantar-se, devolvendo o filho à sua mãe. Os que ali se achavam voltaram para casa gritando de alegria e louvando a Deus. Amém? Aqui acabamos de trazer essa mensagem maravilhosa. A mensagem do bom pastor. Nós sabemos que o bom pastor, ele deu a vida as ovelhas, que somos nós. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso, vamos obedecer a Deus, amando a Jesus e guardando os seus mandamentos, porque nós somos as suas ovelhas. Amém? Fique com Deus, fique na paz.